Olá, começa agora mais uma edição do Crítica de Ponta na TV, programa de críticas culturais produzido pelo terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG. O projeto Fissura é uma boa alternativa para aqueles que gostam de filmes com uma reflexão filosófica. Confira na crítica de Alexandre Douvan. Os amantes das artes e dos debates filosóficos têm em Ponta Grossa uma opção de lazer a caráter. O projeto Fissura vem da iniciativa de dois jovens que se conheceram na faculdade de filosofia e decidiram gravar um curta-metragem. Daí surgiu um grupo de pesquisa com base na exibição de filmes e análise das reações do público com base nas obras do filósofo francês Gilles Deleuze. Como em 2017 o projeto visa a integração com diferentes tipos de expressão artística, acompanhados de uma visão crítica, a exibição de filmes é sempre precedida pela apresentação de grupos locais, seja de música, dança, teatro ou uma discussão literária. Na sessão de estreia desse ano, foi exibido o filme Waking Life, de Richard Linklater, com exposição de poemas, seguida de leitura dramática dos textos. A visão dos idealizadores é interessante por oferecer uma opção de cinema fora dos moldes hollywoodianos. Entretanto, o horário de exibição das 15 às 19 horas, por vezes das 16 às 19 horas, acaba restringindo o público, apesar de ser realizado aos sábados. O público também se torna reduzido pelo convite ao debate, o que geralmente assusta as pessoas. Gera um certo estranhamento aos não iniciados na área, apesar de que o público reduzido acabe gerando debates mais produtivos, mais envolventes, por ter mais tempo para cada pessoa poder se expressar. Como alternativa ao cinema comercial das salas dos shopping centers locais, o projeto consegue atingir um público que busca no cinema a crítica e a reflexão ao invés do simples consumo. O próximo evento será no dia 30 de março, no Cine Teatro Ópera, às 16 horas, com a exibição do filme Febre do Rato. Toda a sessão gera certificado de participação de 3 horas e a entrada é franca. Alisson Santos foi até o calçadão atrás de ambulantes que fazem artesanatos na rua, produtos que estão em alta, principalmente entre o público jovem. Com peças cada vez mais frequentes no cenário comercial central de Ponta Grossa, o artesanato de rua vem ganhando espaço nos últimos 5 anos. Nas proximidades do terminal central e também no calçadão, é possível encontrar 6 pontos de venda de artesanato de rua, especializados na produção de mandalas, de anéis de tucum e também de colares, que são o principal destaque do comércio de rua pontagrossense nos últimos anos. Mesmo sem os altos custos de fábrica, os artesãos de rua são capazes de produzir um trabalho bastante interessante em termos artísticos. É possível observar que o entrelaçar dos fios possui uma certa harmonia, que demonstra um certo cuidado no processo de produção mesmo dos colares. Cada cor da pedra representa um signo do zodíaco, que de certa forma facilita o comércio, principalmente no público jovem pontagrossense. A pedra da lua é a que possui maior demanda. De cor azulada, ela traz equilíbrio, tanto físico quanto espiritual, para aquele que o utiliza, de acordo com as tradições daqueles que o produziram. Cada ambulante vende cerca de 20 colares por semana. O preço dos colares varia de 15 a 30 reais. Os outros produtos, como a mandala, custam de 15 a 30 reais por conta do processo de produção mais difícil dele. Outro produto em destaque no artesanato de rua pontagrossense é o anel de tucum, que varia entre 3 e 5 reais entre os vendedores ambulantes da região central. O horário de atendimento daqueles que comercializam artesanato de rua em Ponta Grossa vai das 2 às 6 horas da tarde. Arieta de Almeida foi conferir a exposição de fotografias feitas com câmeras analógicas pelo curso de jornalismo, que mostram o cotidiano da cidade. A exposição Fotografia Analógica, organizada pelo grupo de extensão do curso de jornalismo da UEPG, Foca Foto, vai ser retirada no final de março. A mostra possui fotos feitas com câmeras analógicas. As imagens são feitas na disciplina de foto, ministrada pelo professor Carlos de Souza. Para o primeiro ano do curso de jornalismo, os alunos saem às ruas com câmeras analógicas e depois revelam as fotos manualmente, valorizando a nostalgia desse tipo de fotografia e trabalho. As fotos estão expostas no hall do Bloco B da UEPG Centro, próximo ao laboratório de telejornalismo.
As demais pessoas que passam por aqui não percebem que aqui encontra-se uma exposição, até mesmo por conta do caráter do material exposto no mural. Alguns são retratos de moradores das cidades e outros funcionários da própria UEPG, no dia a dia. Outras imagens são detalhes das ruas ou até mesmo de pessoas, algumas com caráter jornalístico e outras com caráter mais artístico. A exposição encontra-se desde novembro de 2018, no local habitualmente usado pelos estudantes do curso de jornalismo. A exposição ainda permanece para a recepção dos calouros de 2019. Devido ao tempo, as imagens que compõem o mosaico estão caindo, o que dificulta a visualização de quem aprecia as fotos. A exposição Fotografia Analógica encontra-se no hall do Bloco B da UEPG Centro, desde 13 de novembro de 2018 e vai até o final de março de 2019. Você gosta de lanches rápido? Que tal provar o X-Tilápia? Cícero Goitacás foi no food truck da cidade que tem esse prato curioso. Há 3 anos surgiu uma nova ideia em Ponta Grossa, o X-Tilápia. Inspirado na tradição cristã de consumir peixe ao invés de outras carnes no período da Quaresma e da Semana Santa, o estabelecimento Gonasa Lanches oferece uma opção diferenciada de sanduíche, que substitui o hambúrguer de carne vermelha ou carne branca por carne de peixe. O estabelecimento funciona há 11 anos na Avenida Monteiro Lobato, no bairro do Jardim Carvalho. Apesar de ter como inspiração a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Semana Santa, o lanche não é exclusividade da época e é vendido durante todo o ano. Os donos não possuem o controle exato de vendas diárias, mas o índice de consumo é frequente e a avaliação é positiva por parte dos frequentadores locais. O lanche tem pão, carne de tilápia, tomate, cebola, pimentão, batata palha e 2 opções de queijo, à escolha do consumidor, catupiry ou cheddar. A mescla de sabores proporciona uma degustação agradável, por um preço acessível, R$ 15 a unidade. O principal ingrediente dá o toque especial ao sabor, uma carne leve e saudável. O ambiente é simples e agradável, porém em questão de conforto, faltam mesas, pois tem apenas cadeiras e banquetas de plástico. O Gonasa Lanche também oferece outras opções de refeição em seu cardápio, mas o X-Tilápia é o diferencial. O estabelecimento funciona diariamente no período da noite, das 7 da noite à 1 da manhã, tendo nos finais de semana uma frequência maior de público, segundo os proprietários. Em seu giro urbano, Gabriela de Barros foi até a biblioteca do campus de Uvaranas verificar a situação da biblioteca que foi inaugurada em março do ano passado. Inaugurada em agosto de 2018, a nova biblioteca do campus de Uvaranas já apresenta problemas. Um deles é as mesas da antiga biblioteca espalhadas pelo local e elas também sinalizam o maior problema da biblioteca, que é o teto. Foi colocado um aviso no local que o teto pode cair. A biblioteca também está tendo goteiras. O acervo de livros da biblioteca é pequeno para o tamanho do local e na parte das novas aquisições não tem muitos livros novos, e sim revistas voltados mais para a área da saúde. A sala de estudo, elas são adequadas e elas isolam os sons e as conversas, o que possibilita que os demais estudantes não sejam atrapalhados. Comparada à biblioteca central, a do campus, é mais tranquila e aconchegante. Ela possui puffs, cadeiras confortáveis, poltronas nos corredores e também os bebedouros e banheiros, o que possibilita a imersão total no estudo. O horário de funcionamento da biblioteca é das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. Clube de Leitura debate a peça Hamlet. Confira na crítica de Ellen Scheidt. Clube de Leitura de Ponta Grossa debate Shakespeare. O grupo, que contou com 16 participantes de diferentes faixas etárias, debateu a peça Hamlet, do dramaturgo inglês William Shakespeare. Foi comentada a imersão da obra, a representação das personagens femininas, a construção de identidade das personagens, a relação com outras obras e autores e o aspecto central da obra, a vingança de Hamlet. O diálogo destacou a relação de Hamlet com as personagens femininas e o caráter misógino do personagem. O encontro de número 36 aconteceu no dia 23 de março, às 10 horas da manhã, em uma livraria no centro da cidade. Alguns participantes procuraram o clube para entender o livro. Uma das queixas era a dificuldade de entendimento da linguagem, por ser um texto originalmente publicado em 1603. Os duplos significados nas palavras e expressões e as diferentes traduções do inglês para o português
também foram observados pelos participantes como obstáculos na leitura. Por ser realizado em uma livraria, o espaço não acomoda muitas pessoas. Além disso, o lugar não possui muitas cadeiras. Algumas pessoas ficaram sentadas em poltronas, outras em cadeiras e algumas em bancos de plástico. Devido à livraria estar localizada no centro de Ponta Grossa, o barulho do trânsito na rua também atrapalhou algumas falas, deixando-as em segundo plano em relação aos sons dos carros e dos ônibus. Entretanto, o clima era de descontração e da acolhida aos membros que participavam do grupo pela primeira vez. O próximo encontro será no dia 27 de abril e debaterá o livro Divórcio, do escritor Ricardo Lísias. Os encontros do clube sempre acontecem aos sábados, uma vez por mês, e duram cerca de 2 horas. É possível acompanhar a agenda do clube a partir da página no Facebook do Clube de Leitura Companhia das Letras de Ponta Grossa. Em 2019, a UEPG completa 50 anos e, para comemorar essa data, a equipe de comunicação está produzindo vídeos com personagens que fizeram parte dessa história. Confira na crítica de Igor Leonardo. O vídeo Colégio Agrícola UEPG faz parte da série de vídeos UEPG 50 anos, que está sendo lançado na página do Facebook da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Objetivando realizar um resgate histórico da UEPG, uma equipe de pesquisadores e profissionais está percorrendo os diversos setores da universidade para gravar depoimentos que retratam a história da universidade. Fazendo uso de um audiovisual consistente, o curta se utilizou de 2 fontes principais, ambos ex-alunos que hoje trabalham na instituição. Outro elemento utilizado para agregar conteúdo, que não poderia faltar em vídeos históricos, são as fotos. O material possui um bom dinamismo. O vídeo é curto para as redes sociais, que não costuma aceitar muito bem vídeos de longa duração. A proposta da instituição tem êxito, assim, em abordar parte da história da universidade de maneira competente, informativa e atrativa para os espectadores. Luísa Sampaio foi até a Biblioteca Pública Municipal conferir mais uma edição do Samba no Trilho, projeto que integra a programação da Poesia de Ponta 2019. Uma música experimental em Ponta Grossa, o Samba do Trilho é um projeto independente que conta com mais de 3 anos de história na cidade. O projeto reúne música, instrumentos e voz numa roda de samba. Além disso, conta com a participação do público e de compositores que desejam mostrar sua música. Durante as apresentações, é acesa uma vela. Enquanto a chama estiver acesa, os músicos se apresentam e, quando a chama se apaga, encerra as apresentações, com aproximadamente 2 horas de duração. As canções seguem uma ordem, junto com a participação do público. Na primeira vez, o cantor canta sozinho, na segunda entram as cordas, na terceira a percussão e na quarta o público canta junto. Os compositores devem levar pelo menos 10 cópias das letras e músicas para distribuir ao público. No dia 20 de março, a apresentação ocorreu na Biblioteca Municipal Professor Bruno Enei, em parceria com o projeto Poesia de Ponta, em homenagem ao Dia Mundial da Poesia, em 21 de março. A edição contou com aproximadamente 25 pessoas e a roda de samba composta por 6 pessoas, 2 no violão, 1 na percussão, 1 cantor principal, 1 no pandeiro e 1 nas cordas. Em 2018, o Samba do Trilho venceu o edital de cultura periférica e rodou 10 espaços da cidade. Nadine Sansana assistiu à peça 1 mais 1 vezes o quê? Encerramento da pequena turnê feita pelo grupo Asterisco em Ponta Grossa. A peça teatral 1 mais 1 vezes o quê? Conta a história de 2 cientistas que se perderam em outra dimensão e buscam a todo custo voltar para sua realidade. Todo o decorrer da história se dá a partir dos próprios personagens, como por exemplo a luz e o som são controladas pelos próprios atores durante a apresentação. A encenação é um misto de tristeza com desespero, embora o gênero seja considerado comédia. No decorrer da peça, ambos os personagens buscam matar a fome e buscam também a própria morte, para querer sair logo daquela situação. As cenas engraçadas servem para quebrar um pouco do gelo que a peça traz com o clima pesado da morte e da fome. Em certos momentos, a peça conta com a participação do público, tanto que em uma das cenas finais, um dos atores se infiltra no meio do público como parte da dramatização. Só que o público não interage muito, de maneira que as pessoas só deixaram para interagir no final da apresentação. O espetáculo 1 mais 1 vezes o quê?
foi apresentado no dia 23 de março, às 8 horas da noite, no Cine Teatro Ópera. Este foi o Crítica de Ponta. Para ter mais informações e assistir às críticas dos anos anteriores, acesse o site periódico.sites.epg.br. Até a próxima edição.